E Dinha, a primeira palavra que eu aprendi na língua foi o araquidizan. Foi? Foi. É muito interessante, né, a palavra o araquidizan. Porque o araquidizan é o grande espírito, né, que nós chamamos o Deus do sonho. Ele revela as coisas através do sonho. Então, tudo que você pede, tudo que você deseja, se você tiver que alcançar, se estiver perto, se estiver longe, ele vem no seu sonho, ele mostra. É um espírito, né? É um grande espírito. E Ané é sonho. Ané é sonho. Então faz muito sentido, porque a gente trabalha com Ané das Pedras, né? Que é o sonho através das pedras. E a primeira palavra que você aprendeu foi o grande espírito do sonho, né? Que é o araquidizan. Então foi através da língua, né, que nós começamos a se conhecer. E depois nós ficamos sabendo que nós somos uma grande família, né? Uma nação Cariri. É. Que está sendo unida através da língua, né? Sim. E é interessante que toda vez que a gente vai fazer Ané, né, a gente já teve a apresentação que a gente poderia ficar em quartos separados, né? Eu, tu e Joedson, mas a gente faz questão de ficar no mesmo lugar pra gente ir se conectando, porque é um trabalho, é uma experiência, né? Assim, principalmente a tua parte ali naquele encontro com o povo, passando a pedra de mão em mão, é muita responsabilidade, né? Então, é um trabalho coletivo. Então, não existe coletividade individual. Como é que nós somos coletivos e vai ficar cada um em um canto? Nós temos que ficar os três juntos, que é para a gente se conectar, para a gente se concentrar, né? E passar uma energia para o outro. Você sai muito cansada depois de passar a pedra em todas aquelas mãos? Eu saio renovada, né? Eu saio com peso porque muitas energias, né? Tem pessoas muito frágeis, passando por momentos difíceis. Mas daí depois, logo no dia seguinte, eu estou renovada, né? Me sentindo ainda mais forte. E tem algum preparo que você se faz antes de fazer um trabalho como esse, né? Porque, assim, a gente até conversa, né? Que é mais do que um teatro, né? É uma experiência de vida, né? A gente tá dando... Você tá dando a coisa mais preciosa, que é a sua sabedoria, né? De partilhar o que você sente quando você toca na mão daquelas pessoas com aquela pedra, né? Aí você se prepara, tem algum alimento que você gosta de comer, alguma atividade que você gosta de fazer, se concentra, medita, como é o teu processo? Então, tem que ter um preparo, porque assim, a gente que lida com várias energias, com vários pensamentos, se a gente não se preparar fisicamente e espiritualmente, a gente adoece. Então, um dos preparos mais principais é o preparamento do fumo, né? Que a gente coloca várias ervas, que é de limpeza espiritual e fortalecimento do corpo e mente. E também na alimentação, que bebemos muita água. A minha avó conta que há muito tempo aqui no Ceará teve uma seca muito grande. E aí as pessoas as pessoas mais velhas, né? Eles pegavam as pedras, lavavam elas, aí pegavam um tempero, né? Muitas ervas, e faziam um caldo com as pedras dentro. Só que as pessoas não engoliam as pedras, claro. Mas era um ritual, assim, era uma bebida, né? Um fortalecimento para que as pessoas absorvessem a força das pedras, assim, para sobreviver. Então, tem também uma história, né, de ver as pedras como santa pedra. E aí, quando as pessoas estão passando por um momento muito difícil, assim, pensar nisso, pedir às pedras, né? Pedir às pedras essa cura. E
que quando a gente vai para o trabalho, a gente pensa nessa memória que a gente carrega, nessas memórias que a gente dá continuidade, né? Tem muita gente que pergunta se passar a pedra de mão em mão, se caminhar e tocar a pedra na testa uma da outra, no rosto, se isso é como é que me pergunta? Se isso é um ritual da minha comunidade ou da tua comunidade ou de Joedson. E não é exatamente, não é um ritual da nossa comunidade que a gente está fazendo. É uma relação que a gente tem com as pedras e a partir disso a gente cria, né, o que vão chamar de arte. Mas é também a nossa vida antes de qualquer coisa, né? Então, cada trabalho, a pedra nos ensina o que devemos fazer naquele momento e com aquelas pessoas, né? Então, cada apresentação vem um canto diferente, vem um tocar diferente, né? E vem um gesto diferente. Então, cada gesto desse representa a necessidade de cada povo. Né? Então, ali não é um ritual e nós não ensaia. É o momento. A gente se prepara, a gente apenas se prepara fisicamente e espiritualmente para que as pedras nos revelem naquele momento. Tanto que quando eu passo a pedra em cada mão, ela me revela, né, o que cada pessoa está sentindo, o que cada pessoa está passando e o que precisa ser trabalhado em cada pessoa. Seja no emocional, seja no financeiro, né? Então a gente vai vendo a necessidade maior de cada pessoa que a gente vai passando as pedras. As pessoas ficam em choque, né? Quando a gente está fazendo, porque elas dizem assim, porque elas, o mundo, né, é muito parecido com as coisas que a Ailton Krenak fala, né? A gente está convidando as pessoas para sonhar através das pedras, né? E o mundo é muito materialista nessa coisa do capitalismo, do poder. As pessoas não dão valor às pedras que elas pisam todos os dias sobre, né? E ainda mais olhar para uma pedra e pedir, né? Olhar para essa pedra e pedir, ó, acreditar, né? Ver ela como um ser encantado, um ser que tem muita experiência, que já viveu aqui nesse mundo há muito tempo, que vive nesse mundo há muito tempo, né? Já foi outra espécie. E uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade é achar uma árvore que não tenha concreto debaixo. Toda vez que vai apresentar é uma luta para encontrar essa árvore que não tenha cimento assim debaixo, que seja uma árvore que tenha terra livre, né? É muito trabalho. Toda vez é um sofrimento dos produtores, que é uma coisa simples, né? O que demonstra como a gente está cada vez mais desconectado, né, da mãe natureza, assim, descuidado, assim. Esse trabalho também traz esse exemplo, né, até para realizar ele, uma coisa tão simples, que poderia ser simples, se torna uma dificuldade, assim. Mas o que eu acho interessante, assim, né, primeiro é as pessoas sentir a diferença quando pisa na terra, elas veem que realmente precisa sair mais daquele mundo asfaltado, né? Outra coisa é, muitos vão, eu vou participar por curiosidade, não acreditando na força das pedras, mas a partir do momento que a gente se prepara com um fumo como esse, que tem várias ervas sagradas, e o fumo para nós é muito sagrado, que é o tané, e mistura com a pedra, essa força simboliza de uma forma que as pessoas sentem uma energia, e eu tenho certeza que quando elas saem desse momento do Anel das Pedras, elas saem diferente. Elas começam a olhar para a terra diferente, elas começam a ver as pedras como se fosse um diamante precioso. Elas não vê mais como simplesmente uma pedra. Então, esse trabalho vem trazer essa conscientização sobre a importância de valorizar, né, tudo que é da natureza. A pedra, quando a gente toca nela e a gente tem um desejo, um sonho, se está passando por um momento muito difícil e a gente toca nela e pede com força, ela realiza.
Então, nós, Cariri Chocó, nós valorizamos e acreditamos muito na força das pedras. Então, provável que nós temos uma pedra muito sagrada que já ajudou muitas pessoas, não só indígena, como não indígena também, que tem conhecimento dessa pedra e procura nosso Bidizamu, que é o pajé, para fazer o seu pedido nessa pedra e as pessoas voltam felizes, realizadas. No Horto, né, que é um bairro de Juazeiro, um bairro bem tradicional, assim, um bairro histórico, que é o mesmo bairro que tem a estátua do Padre Cícero. E na subida do Horto tem uma pedra lá que se chama a Pedra do Joelho. E as pessoas quando estão passando por algum problema no joelho, alguma parte do corpo, assim, as pessoas vão até lá, principalmente no joelho. Vão caminhando, né? Tem esse hábito de subir, e aí na metade do caminho da ladeira pausa lá, para, e vão lá até essa pedra sagrada e colocam o joelho nela. E pedindo cura. É muito bonito também essa relação, né? Assim, como ainda a população, principalmente os mais velhos, né? Eles ainda guardam, apesar de todo esse apagamento, eles ainda guardam esses lugares de segredo, né? Esse lugar de cura, de espiritualidade. Você vê que a pedra, ela tem uma força tão grande que quando você olha para as pessoas que estão participando, né, principalmente do Anel das Pedras, ela se emociona, né? Sim. Ela não consegue segurar a emoção e acaba deixando até uma lágrima cair. Sim. Então ali é a energia, vamos chorar para ser forte. Uhum. Então ela trabalha de dentro para fora. Sim. Então quando a gente sonha, é tudo aquilo que está dentro da gente e elas revelam através do sonho. Então sonhar é preciso, sonhar é bom. Sempre uma semana antes eu faço, a sensação que eu tenho é que eu faço o caminho até chegar naquele momento debaixo da árvore. E aí tem uma relação muito forte, né? Essa relação dessa mão que segura, a mão que segura a cuia, né? E a outra mão que entrega as pedras desse lugar, dessa mão que vai entregar, né? Essa coisa sagrada, esse momento tão forte que é entregar essa pedra. O meu povo tinha a prática de guardar as pedras que chama de curisco, que é a pedra que cai do relâmpago, né? Ele falava que cai, que é muito boa para proteção e para um monte de coisa. O meu mais velho falava muito sobre isso. E quando caía um raio, eles iam procurar, né? E eles encontravam ali. Eles chamam de curisco também lá? Também. Né? Fala de onde tu é Jordano. Jordano, Isabel. Eu sou do Riacho das Antas. É um rio maior afluente do Rio Salgado. A gente é da Bestada, sabe? Da cidade mais próxima, que é a Aurora. E o genipapo, Idinha, na minha comunidade, tá filmando? E o genipapo, Idinha, lá na comunidade, os mais velhos contam que quando ele ficava maduro, eles comiam com rapadura preta, que era para fortalecer os pulmões. O meu mais velho, ele sempre fala muito que o genipapo é bom para fortalecer o sangue. Né? Fortalecendo o sangue, fortalece tudo, né? Além da tinta, que é essencial, né? Então, para nós, ele tem uma grande utilidade, porque além de servir como alimento, eles comiam também para se alimentar, serve para nutrir o nosso sangue, fortalecer o nosso corpo, para nós não ficar com a imunidade baixa. Sim. E a tinta ainda também serve para pintar o nosso corpo, que é uma forma de proteção. Quando nós pintamos o nosso corpo, nós do povo Cariri Chocó, nós acreditamos que a tinta é como se fosse um escudo, né? Então, quando a gente está com a pintura no nosso corpo, a gente tem a certeza que nós está blindado. Isso que eu vou
quais são os corpos que vão se encontrar comigo e a gente vai se acompanhar para esse momento do ritual debaixo da árvore, sabe? Tem um lugar também de tentar se cuidar, assim, se observar, se cuidar. E de também como é que eu me coloco na relação com o outro. Como é que eu me abro, né, como essa pessoa que está em cena, como essa artista, como gente mesmo, e a pessoa se sente chamada e acredita em mim, me acompanha até aquela árvore em que tu tá ali debaixo, ao lado de uma fogueira, né? E a gente tava falando das pedras, e tu tava falando da tua comunidade, Jordano, da relação com a pedra de Curisco, né? O que seria pedra de Curisco, assim, pra gente? Que é a pedra que cai do raio, né? Do relâmpago. Que o pessoal conta que a pedra, ela, quando a nuvem vai lá se formar, né? Sobe algumas pedrinhas junto com a água e aí na hora do relâmpago a pedra ela desce na ponta do relâmpago. E aí ela fica 7 metros para o fundo da terra e a cada ano ela sobe 1 metro. Aí quando é de 7 anos ela chega na superfície. Aí você tem que colocar ela dentro de uma cumbuca e aí ela protege que caia em sua casa, protege um monte de coisa assim. Minha comunidade tem muito vínculo com a pedra porque fica em cima basicamente de uma fenda. E aí a gente tem muito essa relação com o rio e com esse serrote. É encantado, né? Lá tem uma serpente encantada que é uma princesa. Que tipo, o príncipe é um carneiro, ele não faz nada. Ele é só um carneiro que tá lá andando. E a princesa é uma serpente gigantesca que protege o serrote. No dentro dela tem uma chave que você tem que tirar essa chave para conseguir abrir o serrote. E dentro do serrote é cheio de riquezas, é encantado. E tipo, o homem branco conseguiu descobrir cobre lá em 1912, a primeira vez. Só conseguiu explorar em 1970. Como é que meu povo há 300 anos atrás sabia que ele tinha ouro, tinha cobre, né? Isso é uma coisa que eu fico sempre pensando, povo, né? Assim, percebiam, né? Porque é muito fundo lá, é dentro da rocha mesmo. Aí a gente sempre tem essa relação muito, muito forte com a rocha. Então, é assim, respondendo, né, a sua pergunta, que você fala, né? Como é que seu povo sabia que há 300 anos atrás já existia cobre lá? Então, assim, nós que temos uma espiritualidade forte, né, o grande Espírito nos revela. É igual a nossa língua. A nossa língua, antes dela ser escrita, ela foi falada. Então, como ela foi falada? Porque ela já veio com a gente. A escrita serve como registro. E como nós sofremos o massacre, saber qual é a sua língua, porque ficou ali escrito um pouco da sua história. E é assim que seu povo sabia e sabe até hoje, né? Porque vai passando de geração em geração. Sim, exatamente. É isso que resiste lá, né? As histórias. A gente vai conversando com o pessoal e quando o pessoal começa a contar as histórias, aí agora mais recente eu costumo perguntar, sabe? Pra incitar assim, a ancestralidade da pessoa. E quem é que vivia aqui há 300 anos atrás? Aí a pessoa fica... Ih! Vovô. Meu bisavô, meu bisavô lutou com essa serpente. Eu digo, legal. E há 300 anos atrás, quem é que morava aqui? É muito interessante isso, né? É igual lá, na minha aldeia, né? No Cariri-Chocó. Temos um ritual no qual a nossa língua foi mantida em segredo há mais de 200 anos. Então, e bate 200 anos nisso, né? Que nós vem escutando, o nosso mais velho passando de geração em geração. Igual muito mais velho falava, olha, no ano 2000 vai acontecer muita coisa. A partir daí vai aparecer pessoas com 2 cabeças. E começou a contar várias histórias que a gente naquele momento achava que era exagero, né? O rio vai secar bastante, vão transferir a nossa água para outro lugar. Então, onde ninguém nem pensava de falar em transposição, ele já sabia dessas histórias que ia acontecer. E hoje realmente nasce criança com 2 cabeças, né? E tudo que meus mais velhos falavam está acontecendo, então... Sim.
É muito interessante a gente valorizar e acreditar na nossa história, principalmente quando o mais velho conta. E hoje, né, com 35 anos, eu estou vendo coisas que eu via com meus 5, 6 anos, quando eu tinha 5, 6 anos, acontecer hoje, né, com 35 anos, quer dizer, 3 décadas depois. Né? E você, parente das marrecas? A cosmovisão da minha comunidade, Sim. a gente... Como era que vocês tinham essas experiências lá com os encantados? Os mais velhos dizem, né, que a gente nasceu das marrecas, que todo mundo era marreca antes. E essas marrecas, elas têm uma relação muito forte com uma cidade chamada Pedreiras do Maranhão, e elas migravam para lá, ficavam entre as marrecas daqui de Lavras, no Ceará, Cariri, e a cidade de Pedreiras, no Maranhão. E aí elas migravam para lá, ficavam nessa relação. E aí os mais velhos contam que algumas pessoas resolveram ser gente, ser bicho-gente, deixar de ser marrecas. E é assim que começa a história da comunidade, né? E marrecas são bichos que voam e caminham sobre as águas, e elas só andam em bando, acho, né? E elas eram marrecas, né, no feminino, assim. Isso é muito bonito, assim, essa memória, né, do feminino, né, muito forte, da coletividade e desse bicho, né, que caminha sobre as águas e que voa. Então, é muito interessante, né? E o lado feminino é muito valorizado, né? No meu povo, Cariri Chocó. Muitas pessoas falam assim, você só fala no grande espírito. No grande espírito, né? Você não tem uma grande espírito assim. Mas nós preservamos tanto, como se fosse um cristal, que nós evita de falar, não porque nós não temos, mas para preservar, para cuidar, porque assim, nem todas as pessoas acreditam, e assim, às vezes a pessoa negativa, ela deixa a gente frágil. Então a gente prefere preservar a nossa grande mãe. Mas nós sempre falamos da grande mãe natureza, da grande mãe terra. E como assim, é terra na língua de Ziquituá? Terra é Eradá. Derradá. Deradá, mãe terra. Deretsé, mãe natureza. Deradá. E a nossa história do começo do mundo é diferente de Adão e Eva, né? Que as pessoas falam que Eva nasceu da costela de Adão. Já para o nosso povo é diferente. O nosso povo foi assim, o Criador, quando criou nossa nação, ele enviou uma mulher para cuidar de vários homens. Só que daí os guerreiros pediram que queriam uma companheira para cada um deles. Então o Grande Espírito ordenou que eles fossem caçar e só voltassem quando ele ordenasse. Ordenasse não, né? Que é uma coisa, quando ele orientasse eles a voltar. Então, quando eles voltaram, aquela única mulher tinha se transformado em vários pedacinhos. Então, o Grande Espírito orientou eles a colocar cada pedacinho em um algodão e pendurar e voltar-se a caçar. Então, quando chegou o momento deles voltar da caça, cada pedacinho daquele se transformou em uma mulher. Quer dizer, uma mulher se multiplicou em várias. Então, nós nascemos diretamente de uma mulher. É por isso que a força feminina é tão forte. É por isso que o mesmo trabalho que os homens fazem, às vezes tem mulher, né? Tem povos que têm o costume das mulheres fazer o trabalho pesado mais do que os homens, né? Igual as mulheres vai arrancar a mandioca, coloca na bacia, bota na cabeça, corre com aqueles troncos, né? Então eu vim entender o porquê que a nossa força feminina indígena é tão forte. É porque nós nascemos de uma mulher. Sim. Como a gente pensa esses lugares de gênero é um pouco diferente de como o branco pensa. É justamente isso, sim. Eu tenho uma tia que ela é que cuida da roça. Lá na minha comunidade, né, na minha aldeia, imagine fazer um pote. Elas vão pegar barro, que é pesado. Elas trazem num balaio na cabeça. Quando chega, quebra o barro, aí coloca o barro de molho.
é um processo muito pesado. Depois elas vão tirar a lenha para queimar. Então é trabalho que muitos olham assim, ah, só o homem faz. E não é os homens que fazem, é as mulheres. Então tem muito isso, né? Vamos acender um pau aí, né? Para a força ser maior. Daqui de baixo estou vendo, daqui de baixo estou vendo a força que tem as pés. É uma força muito forte que nós juntos vamos sentir. É uma força muito forte e nós juntos vamos sentir. Daqui de baixo estou vendo, daqui de baixo estou vendo a força que tem nas pedras. É uma força muito forte e nós juntos vamos sentir. É uma força muito forte e nós juntos vamos sentir. Yeah, 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 Canta, passarinho, passarinho cantador, passarinho canta forte, canta com muito amor. Canta, canta, passarinho, passarinho cantador, canta forte, passarinho, canta com muito amor. Eri, Uaraquedizan, Underi, Buion, de Crodi, Sele, Crodi, Ucai, de Derada, Underi, Sambie, Ietisan, Santa
Crodi, de Crodi, de Crodi, seré Crodi. O pai de Derada, Anderi, Sambiê, Iepição, o pai, Eribé, arroz. Viva a força das pedras, viva a força da mãe natureza, da nossa terra na tequia. Vamos colocar aqui. João dando. Só um instante. 1, 2, 3, foi. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. E quem não pode com a formiga? Não assanha o formigueiro. E quem não pode com a formiga? Não assanha o formigueiro. E quem não pode com a formiga? Não assanha o formigueiro. E quem não pode com a formiga? Não assanha o formigueiro!